Eu não fui ao hospital para me despedir. Fui para assinar um papel e voltei com a minha vida inteira a tremer por dentro. Naquela manhã, Lisboa estava úmida e fria, e eu vinha do cais do Sodré, com o café ainda a queimar-me a garganta e um nó no estômago que não era fome. Há 17 anos que sou casado, há décadas que aprendi a fazer de conta que controlo tudo: o trabalho, as contas, a rotina, as conversas à mesa. A minha mulher, a Inês, ainda me disse à porta, com a mão no meu braço: Fernando, vai com calma, ouve primeiro. Eu acenei, como se fosse possível ir com calma, quando o telefone toca às 7h30 e uma voz do Hospital de Santa Maria diz: O senhor Antônio teve uma complicação, precisa de vir. Antônio, o homem que me criou. Não era do meu sangue, mas era o meu pai, a minha referência, o meu juiz e o meu abrigo. Enquanto atravessava a Avenida da República, só ouvia o meu próprio coração e o som dos carros, como se a cidade estivesse a empurrar-me para dentro de uma sala onde eu não queria entrar. Na altura, eu não sabia que o corredor do hospital ia ter um cheiro que eu iria associar, para sempre, à palavra escolha. A primeira coisa que vi foi a luz branca, dura, a bater nas paredes. A segunda foi a enfermeira a pedir-me o cartão de cidadão e a dizer que precisava da família para confirmar uma decisão. A palavra família ficou ali suspensa como uma provocação. Eu respondi que era o filho. Disse: sou eu. E senti vergonha por precisar de o dizer com força. A enfermeira olhou para o ecrã, depois para mim, com uma formalidade que doía. Senhor Fernando, há aqui uma autorização de representação de utente e um consentimento informado prévio. Está registrado no sistema, mas precisamos de confirmar a identidade e a relação. Eu assenti. A minha mão tremia quando assinei. E no instante em que a caneta tocou no papel, apareceu uma frase num cabeçalho: tutor de facto / representante, Antônio Duarte. Eu sabia que ele era o meu representante em coisas práticas quando eu era miúdo. Eu lembrava-me de ele ir às reuniões da escola, de assinar fichas, de discutir com professores, só que ali, naquele papel, o de facto parecia uma pedra, e logo abaixo havia uma linha sobre declaração de vontade anterior que eu nunca tinha visto. A minha garganta fechou. Eu senti medo de estar a entrar em território que não era meu. Depois veio a médica, uma mulher de cabelo preso, olhar cansado e voz que não aceitava romantismos. O senhor Antônio teve um AVC isquêmico, está instável. Precisamos de decidir já se avançamos com um procedimento que pode salvar-lhe a vida, mas com risco significativo de sequelas graves. Ela falou de percentagens, de tempo, de janela terapêutica. E eu, que sempre achei que sou um homem racional, só conseguia pensar nas mãos do Antônio a cortar pão ao domingo, no bacalhau com grão que ele fazia quando queria impressionar a Inês, no modo como me ensinou a não dever favores a ninguém. Ele deixou escrito isto, disse a médica, tocando no documento. Uma orientação, mas a forma como está registrado obriga-nos a confirmar com o representante e com alguém que o conheça. Eu perguntei o que ele tinha escrito, e ela hesitou, como se estivesse a medir o peso de cada palavra. Há uma escolha aqui que não corresponde ao que muitas famílias esperam. Na altura, eu ainda acreditava que era apenas isso, um homem a preparar-se para morrer com dignidade, uma escolha médica, um fim. Foi então que apareceu a Teresa. Eu chamo-lhe assim, sempre chamei, Teresa Ferreira. A pessoa que entrou na minha vida quando eu tinha 9 anos, depois de uma confusão que ninguém explicava bem. Não é minha mãe, não é minha tia, não é nada no papel. Mas foi ela que me ajudou com os trabalhos de casa, que me levou a comprar sapatos quando eu cresci de repente, que me segurou a cara com as 2 mãos quando eu apanhei a minha primeira reprovação e disse: Tu és melhor do que isto.
Eu amei-a como se fosse minha mãe e detestei-me por isso mais do que uma vez, porque amar alguém assim dá uma sensação de dependência. A Teresa estava com os olhos vermelhos, mas a postura era de quem já tinha decidido tudo antes de entrar. Sentou-se ao meu lado, sem pedir licença, como sempre fez, e disse baixinho, com aquela voz que me acalmava e me apertava ao mesmo tempo: Fernando, ouve-me. Não discutas com a médica. Faz o que está no papel. Foi para te proteger. Foi sempre para te proteger. A palavra proteger atravessou-me como um estalo. Proteger de quê? E por que é que eu, aos 48 anos, casado, com vida feita, ainda era tratado como alguém que precisa de ser protegido? Eu virei-me para ela e senti a raiva a subir como febre, mas tentei falar baixo, porque havia gente no corredor e eu ainda tinha o instinto de não fazer cenas. Teresa, eu estou a decidir a vida do Antônio. Eu, não tu, não o papel. Eu quero saber o que ele escreveu. Ela aproximou-se e o cheiro do seu creme de mãos, aquele mesmo desde sempre, fez-me uma coisa estranha no peito, como saudade misturada com náusea. Não tens tempo para isso, disse. Tu tens tempo para ficar ofendido depois. Agora tens de ser homem. Eu ouvi a frase ser homem como se fosse uma ordem antiga, a mesma de quando eu chorava, e ela me dizia para engolir as lágrimas. Eu sou homem, respondi, e senti vergonha e honra ao mesmo tempo, como se eu estivesse a lutar por um lugar numa família que era minha e, de repente, não era. Então diz-me, insisti mais forte, o que é que eu estou a assinar, Teresa? O que é que foi para me proteger? Ela engoliu em seco, olhou para o chão e, por um segundo, a máscara dela escorregou. Foi para não te partirem, murmurou. Porque se soubesses na altura, tu ias destruir tudo, ias destruir-te. E eu ouvi ali uma frase que não era médica, era moral, era manipulação. E eu senti, com um choque quase físico, que a minha vida tinha sido conduzida por mãos que eu nunca tinha visto. Houve um momento de calma frágil, como quando o mar recua antes de rebentar. A médica voltou a perguntar: Então, confirmamos a decisão registrada? Eu olhei para a linha do documento, para aquelas letras formais, e a Teresa pôs a mão sobre a minha, como se fosse um gesto de carinho, mas eu senti-o como um travão. Naquele instante, eu tive uma visão rápida da Inês em casa, a fazer o pequeno almoço para os nossos filhos, a acreditar que o mundo é seguro porque eu finjo que é. Eu pensei, se eu agora rasgo isto, se eu faço perguntas, se eu digo, esperem, pode ser tarde demais, e o Antônio morre. E se ele morre, eu nunca vou saber. Ou pior, eu vou saber e vou odiar-me por ter provocado a morte dele com a minha necessidade de verdade. Foi aí que eu me justifiquei por dentro, com uma lógica desesperada. Primeiro salvo a vida dele, depois acerto contas. Pareceu-me, na altura, a única coisa razoável. Eu disse sim. A caneta foi para o papel outra vez, e enquanto assinava, senti como se estivesse a vender uma parte de mim que não sabia nomear. Só mais tarde percebi que aquele sim não era apenas sobre um procedimento. Era sobre aceitar que alguém tinha escrito o guião da minha moral e chamado-lhe amor. Quando saí do gabinete, vi a Teresa a respirar como quem ganha uma guerra silenciosa. Ela tentou sorrir, e eu não consegui devolver. Dentro de mim, algo rasgou. Não foi um grito, foi um rasgo lento, como tecido a ceder. Porque naquele corredor, com cheiro a desinfetante e café de máquina, eu deixei de ser o homem que acreditava que as suas escolhas eram suas. E perdi, sem retorno, a confiança no único colo que eu sempre considerei seguro. Eu saí do hospital com a sensação de que tinha deixado lá dentro uma parte de mim, esquecida numa cadeira de plástico. Não era cansaço físico, era um peso moral, como se alguém tivesse colocado um casaco molhado sobre os meus ombros e me dissesse para continuar a andar. Durante dias, tentei fazer o que sempre fiz
quando a vida ameaça sair do controlo. Organizei, falei com médicos, li relatórios, liguei a números que nunca tinha marcado. Disse a mim mesmo que tudo o que eu precisava era de informação, que com dados suficientes o nó desatava-se. O Antônio sobreviveu ao procedimento, mas ficou sem falar. Olhava-me com um olho mais aberto do que o outro, como se estivesse sempre a tentar reconhecer-me, e cada visita era uma mistura de alívio e acusação silenciosa. A Teresa aparecia sempre antes de mim, saía sempre depois. Tinha respostas prontas para as enfermeiras, piadas baixas para os auxiliares e um domínio do espaço que me fazia sentir um convidado. Na altura, eu ainda acreditava que era apenas zelo. Só mais tarde percebi que o zelo pode ser uma forma de controlo. Em casa, a Inês tentou ser o meu chão. Tentou. Mas eu comecei a trazer o hospital comigo para a mesa do jantar, para a cama, para o silêncio, depois de apagar a luz. Ela perguntava-me se eu estava bem, e eu respondia com factos, como se estivesse a fazer um relatório. A pressão estabilizou. O médico disse que é esperar. Um dia, ela pousou os talheres com mais força do que o habitual e disse: Fernando, tu não estás a dizer o que sentes. Estás a esconder-te atrás de palavras técnicas. Aquilo magoou-me mais do que eu esperava, porque no fundo eu sabia que ela tinha razão. Eu não confiava em mim próprio para dizer o que sentia. Tinha medo de que, se abrisse a boca, saísse algo feio, injusto, talvez imperdoável. Quando lhe falei da Teresa, da frase "foi para te proteger", a Inês ficou em silêncio durante muito tempo. Depois disse, com uma calma que me gelou: ela sempre fez tudo por ti. Talvez estejas a ver ataque onde há cuidado. Aquilo foi uma recusa, suave, mas foi. E eu senti-me sozinho de um modo novo, mais adulto, mais seco. A primeira barreira oficial apareceu quando pedi para ver o processo completo do Antônio. Não o resumo clínico, o processo. Um funcionário administrativo, de óculos grossos e voz neutra, explicou-me que havia documentos anexos, mas que alguns estavam protegidos por confidencialidade reforçada. Por quê? Perguntei. Porque envolvem decisões tomadas quando o utente não tinha plena capacidade. Respondeu, como quem recita um regulamento. Eu disse que era família. Ele pediu-me provas. Eu disse que era filho. Ele apontou para o ecrã. Legalmente não consta como tal. A frase caiu-me em cima como um balde de água fria. Eu senti o rosto arder. Atrás de mim, na fila, alguém suspirou com impaciência. Eu tive vontade de desaparecer. A Teresa, chamada para esclarecer, chegou com a segurança de quem já percorreu aquele caminho. Falou baixo com o funcionário, mostrou uma pasta, sorriu. Depois virou-se para mim e disse: Vês? Estas coisas são complicadas. Deixa-me tratar. Eu ouvi naquela frase um eco antigo. Confia, não perguntes. E pela primeira vez respondi: Não, eu vou tratar. Ela fechou o sorriso. Foi um instante. Mas eu vi. A conversa mais dura aconteceu numa sala pequena, com uma janela que dava para um pátio interior. A Teresa sentou-se à minha frente, cruzou as mãos e falou com a mesma voz que usava quando eu era adolescente e chegava tarde a casa. Fernando, estás a criar problemas onde não existem. O Antônio precisa de paz, tu também. Eu respirei fundo. O que eu preciso é de verdade. Ela abanou a cabeça, devagar. A verdade nem sempre é uma coisa boa. Aquilo acendeu-me. Não decides isso por mim, disse eu, e a minha voz saiu mais alta do que queria. Decidiste durante anos, agora acabou. Ela inclinou-se para a frente. Se eu não tivesse decidido, tu não estavas aqui. Não tinhas estudado onde estudaste. Não tinhas conhecido a Inês. Não tinhas esta vida certinha que tanto defendes. Eu senti o chão a fugir. Estás a dizer que... Ela interrompeu-me. Estou a dizer que houve momentos em que alguém teve de escolher rápido, e eu escolhi.
Eu quis perguntar quem a pressionou, de que me salvou, o que exatamente estava em jogo, mas algo no olhar dela disse-me que, se fizesse a pergunta errada, ela fechava tudo, e eu calei-me. Foi a minha primeira derrota consciente. Dias depois, sozinho, fui ao arquivo municipal. Pedi uma certidão antiga, algo que a médica tinha mencionado de passagem, uma referência a um processo tutelar. Eu esperava encontrar um detalhe burocrático, uma peça pequena que confirmasse que tudo não passava de exagero meu. O funcionário trouxe-me uma cópia amarelada, com datas e nomes, o meu nome, a minha data de nascimento, e uma frase que me fez tremer: transferência de tutela provisória por decisão de terceiro. Não dizia a quem, não dizia por quê, mas dizia quando. No mesmo mês em que a Teresa entrou definitivamente na minha vida. Eu senti um misto de triunfo e náusea. Era isto. Era a prova de que algo tinha sido decidido sobre mim, sem mim. Na altura eu não sabia o contexto. Só via a palavra transferência e traduzia como roubo. Eu construí uma narrativa inteira naquela tarde, sentado num banco de jardim, a ouvir crianças a brincar como se o mundo fosse simples. Disse a mim mesmo que tinha sido tirado a alguém, que a Teresa tinha manipulado tudo, que o Antônio tinha consentido. Era uma história clara, quase confortável na sua indignação. Quando voltei à casa e mostrei o papel a Inês, esperando apoio, ela leu em silêncio e depois disse: Fernando, isto é sério, mas não prova intenções, prova procedimentos. Eu explodi por dentro. Então, ninguém fica do meu lado? Ela levantou-se, cansada. Eu fico do lado de quem não destrói a própria família por meia verdade. Aquilo foi uma humilhação calma, doméstica, sem gritos. Eu senti-me pequeno, como um homem a fazer birra, não como alguém a reclamar a própria vida. Nessa noite, não dormi. Fiquei a ouvir o respirar da casa, a pensar que talvez estivesse louco. Talvez estivesse a inventar monstros para justificar um vazio antigo, mas o papel estava lá, dobrado na gaveta. E eu sabia que, mesmo que a história que eu contava a mim próprio estivesse errada, algo tinha sido feito em meu nome, sem o meu consentimento. E ninguém parecia disposto a ajudar-me a entender. Foi aí que a esperança começou a falhar, não de uma vez, mas como uma lâmpada a piscar antes de apagar. Eu cheguei a um ponto estranho em que a falta de esperança deixou de doer e passou a dar foco. Quando tudo parece perdido, cada gesto ganha nitidez. Foi nessa clareza dura que aceitei ajuda, de onde nunca pensei. Um telefonema curto, feito quase por impulso, para um nome que eu evitava há anos: o Dr. Álvaro Mendes, um advogado reformado que tinha sido amigo do Antônio e que, em tempos, me tinha dito para nunca confiar apenas no que está escrito. Na altura, achei a frase vaga, quase arrogante. Agora soava como um convite tardio. Encontramo-nos num café antigo de Campo de Ourique, daqueles onde o tempo parece andar mais devagar e as mesas guardam conversas que ninguém registra. Ele ouviu-me sem interromper, os dedos a rodear a chávena, os olhos atentos, mas cansados. Quando terminei, não me deu conselhos imediatos. Disse apenas: há processos que não aparecem nos arquivos normais, e há decisões que não são judiciais, são administrativas, feitas sob urgência. Se quiseres mesmo saber, vais ter de aceitar que não vais gostar do que descobrires. Eu respondi que já não gostava de nada. Foi a primeira decisão ativa que tomei desde o hospital. O Álvaro não me entregou papéis, entregou-me contexto. Explicou-me como, há décadas, certas situações envolvendo menores eram tratadas como incêndios. Apagava-se rápido, escondia-se o fumo, salvava-se o que fosse possível. Falou-me de pressões de instituições, de assistentes sociais sobrecarregadas, de decisões tomadas para evitar danos maiores. Eu ouvia e sentia uma resistência a crescer dentro de mim, como se o meu corpo dissesse:
para não aceitar aquela linguagem limpa aplicada à minha vida. E a Teresa? Perguntei. Ele suspirou. A Teresa não era o motor, era o amortecedor. Aquilo confundiu-me. Como assim? Ele inclinou-se. Ela foi chamada porque era a única pessoa que concordou em ficar contigo se as coisas corressem mal. Assinou compromissos que outros recusaram. Eu senti uma raiva fria. Então, foi uma escolha dela. Ele abanou a cabeça. Foi uma escolha entre duas más opções. Na altura, eu não quis ouvir mais. Saí do café com a sensação de que alguém estava a tentar pintar de cinzento algo que eu precisava que fosse preto. Eu queria culpados claros, heróis e vilões, não zonas de sombra. Mesmo assim, aquela conversa empurrou-me para a ação. Voltei ao hospital e pedi para falar com a assistente social que acompanhava o caso do Antônio. Uma mulher jovem com um caderno cheio de anotações e um ar defensivo. No início respondeu com frases neutras, mas quando mencionei nomes e datas específicas, vi-a hesitar. Há coisas que não posso discutir, disse. Eu respirei fundo e falei não como filho, mas como homem cansado. Eu não quero acusar ninguém. Eu preciso de perceber quem eu sou. Houve um silêncio pesado. Depois, ela fechou o caderno. Há um relatório interno, murmurou. Não é público, e se o revelar, posso perder o emprego. Eu senti uma culpa imediata. Não queria arrastar mais ninguém para isto. Mas ela continuou. Só posso dizer-lhe uma coisa. O risco na altura não era que o Fernando fosse tirado a alguém. Era que alguém fosse condenado por algo que não fez. Aquilo atingiu-me como um murro. Quem? Perguntei. Ela levantou-se. Isso não posso dizer. E foi-se embora. Deixou-me ali com uma frase incompleta que deitava abaixo a história que eu tinha construído. A perda veio logo a seguir, quase como castigo por avançar. O Antônio teve uma infecção hospitalar. Entrou em coma leve. A Teresa ligou-me a chorar, algo que eu raramente a vi fazer. Fui ao hospital e encontrei-a encolhida numa cadeira menor do que nunca. Quando me viu, tentou levantar-se. Eu sentei-me ao lado dela sem dizer nada. Durante minutos só se ouviu o som distante de um carrinho de metal. Depois, ela falou, num fio de voz. Se ele morrer agora, tu nunca vais saber tudo. Eu respondi mais duro do que pretendia. Talvez seja melhor assim. Ela fechou os olhos como se tivesse levado uma bofetada. Não digas isso, sussurrou. Eu aguentei isto anos para que tu não tivesses de escolher entre duas injustiças. A palavra injustiças ficou no ar. Então havia duas, disse eu. Qual era a outra? Ela demorou, e nesse atraso, eu percebi que a pergunta errada tinha sido sempre o que me fizeram, quando devia ter sido de que me salvaram. A revelação não veio como uma confissão completa. Veio em fragmentos, ditos com cuidado, como quem desarma uma bomba antiga. A Teresa contou-me que, quando eu era pequeno, houve uma acusação grave dentro da família alargada, algo que podia destruir uma pessoa inocente e manchar todos os que estivessem ligados. A única forma de travar o processo foi afastar-me formalmente, criar uma narrativa alternativa, dar às instituições algo que pudessem arquivar, sem seguir em frente. O Antônio aceitou, disse ela, porque sabia que, se não aceitasse, alguém ia preso por uma coisa que não fez. Eu ouvi aquilo com o estômago a revirar. E eu? Perguntei. Eu fui a variável. Ela assentiu, lágrimas a cair sem som. Tu foste a única coisa que podíamos mover. Naquele momento, a minha certeza moral desfez-se. A Teresa não era apenas manipuladora, era cúmplice e escudo. E eu tinha beneficiado. Tinha estudado, amado, construído uma vida em cima de uma mentira funcional. O diálogo mais difícil foi com o Álvaro dias depois, quando lhe contei o que tinha ouvido. Ele ouviu em silêncio e depois disse: Estás a ver agora por que é que a pergunta certa nunca foi quem é o vilão,
Eu senti uma vergonha funda. Então, eu não tenho direito a nada? Ele respondeu com calma: tens direito à verdade, mas a verdade não te pertence só a ti. Aquilo foi como perder o chão outra vez, porque eu percebi que a minha vingança imaginada, expor, denunciar, destruir a Teresa moralmente, teria consequências reais sobre alguém que eu nem conhecia, um inocente, e percebi também que, ao aceitar aquela vida certinha, eu tinha sido recompensado por um silêncio que não escolhi conscientemente, mas de que beneficiei todos os dias. No fim deste ato, eu não estava redimido, nem decidido. Estava dividido. Já não era possível voltar à ignorância, mas avançar significava sujar as mãos de uma forma nova. O Antônio continuava entre a vida e a morte. A Teresa olhava para mim como quem espera um julgamento. A Inês mantinha uma distância cautelosa, como se temesse quem eu me estava a tornar. E eu finalmente entendi que a pergunta central não era se me tinham roubado a vida, era se eu estava disposto a destruir a vida de outro para recuperar a minha integridade. Tudo o que eu tinha sentido antes, raiva, humilhação, certeza, parecia agora uma preparação para esta dúvida maior, mais perigosa, que ainda não sabia como enfrentar. Eu cheguei ao ponto em que pensar deixou de ser um refúgio e passou a ser uma forma de tortura. Tudo em mim queria uma decisão limpa, um gesto que fechasse a história com força suficiente para calar as vozes dentro da minha cabeça. Mas nada era limpo, nada era simples. O Antônio piorou de madrugada e o médico chamou-nos para uma sala sem janelas, onde as palavras parecem sempre mais pesadas. Falou de falência de órgãos, de limites terapêuticos, de respeito pela vontade do doente. A Teresa estava ao meu lado, com as mãos juntas, como se rezasse, embora eu nunca a tivesse visto rezar. Quando o médico perguntou se mantínhamos a orientação previamente registrada, senti o peso de todos os atos anteriores a cair-me nos ombros. Aquela decisão, tomada há décadas para salvar alguém, voltava agora como um eco. Na altura eu não sabia. Agora sabia o suficiente para perceber que qualquer resposta me manchava. Se dissesse não, prolongava o sofrimento do Antônio e rasgava o acordo que tinha protegido um inocente. Se dissesse sim, assumia, até ao fim, a mentira que tinha moldado a minha vida. Fomos deixados sozinhos. O silêncio da sala era quase agressivo. A Teresa respirava de forma irregular e eu ouvi nela, não a estratega, mas a mulher que carregou um fardo demasiado pesado durante demasiado tempo. Fernando, disse ela finalmente, se quiseres eu assumo isto. Digo que fui eu que decidi tudo, que te enganei. Eu virei-me para ela com uma raiva cansada. Não é isso que eu quero. Então o que queres? Perguntou, num tom que misturava desafio e súplica. Eu não soube responder de imediato, porque o que eu queria, justiça, clareza, reparação, tinha um preço que agora via com nitidez. Eu quero que isto acabe, sem destruir mais ninguém, disse por fim. Ela abanou a cabeça, um sorriso triste a surgir. Então, vais ter de escolher alguém para sacrificar. Sempre foi assim. Aquela frase não era cruel, era factual. E eu percebi que a minha força, naquele momento, não vinha de princípios nobres, mas de uma teimosia amarga em não repetir o padrão à minha maneira. A escolha seguinte não foi no hospital. Foi em casa, numa noite em que a Inês me encontrou sentado no escuro da sala, com o papel antigo na mão. Ela sentou-se no sofá sem tocar em mim. Vais fazer o quê? Perguntou direta, como sempre foi, quando percebe que a conversa é séria. Eu disse-lhe que podia expor tudo. Ir à imprensa, ao tribunal, às instituições. Contar a história completa, com nomes e datas. E isso faz de ti quem? Perguntou ela. A pergunta doeu. Faz-me alguém honesto. Respondi defensivo. Ela suspirou. Honesto para contigo. E o resto? Eu senti uma raiva injusta.
Então achas que eu devo engolir isto? Ela olhou-me com uma tristeza calma. Acho que tens de viver com o que escolheres, mas não finjas que é vingança justa. É vingança, ponto. A palavra ficou ali, nua. Eu percebi que todas as justificações que eu tinha construído, identidade, verdade, moral, soavam agora a desculpas caras para um gesto que ia ferir gente que eu dizia querer proteger. E ainda assim, uma parte de mim queria avançar só para parar de doer. No dia seguinte, tomei a decisão mais difícil até ali. Fui visitar a pessoa que nunca tinha perguntado quem era. O inocente abstrato ganhou um rosto. Não vou dizer o nome, nem o lugar exato. Direi apenas que era alguém comum, com uma vida simples, que me recebeu com desconfiança e cansaço. Eu apresentei-me como quem traz notícias más. Falamos pouco. Disse-lhe que havia algo no passado que o podia afetar. Ele ficou pálido. Vai denunciar-me? Perguntou. Eu senti uma pena profunda, quase física. Não, respondi. Ainda não. Aquilo foi uma promessa e uma ameaça ao mesmo tempo. Saí de lá com as pernas a tremer. Percebi que, ao proteger aquela pessoa, estava a aceitar carregar sozinho um peso que não tinha escolhido. E percebi também que, se mudasse de ideias, teria de viver com o olhar dele para sempre na minha memória. O hospital chamou outra vez. O Antônio estava a entrar numa fase crítica. Desta vez, a decisão tinha de ser tomada por escrito, com testemunhas. A Teresa segurou-me o braço no corredor. Se fizeres isto, disse, não há volta. Eu olhei para a porta do quarto, para o corpo que já mal reconhecia, para a tua história inteira condensada naquele instante. Não houve volta quando eu assinei a primeira vez. Respondi. Entramos. O médico explicou, com cuidado, que a intervenção máxima podia prolongar a vida, mas sem consciência. Perguntou-me o que fazer. Eu senti o coração a bater nos ouvidos. Pensei na criança que eu fui, no homem que me tornei, no preço invisível pago por outros. Pensei que a minha integridade, afinal, talvez não fosse sobre dizer tudo, mas sobre não causar mais dano quando o dano já foi feito. Respeitem a vontade dele, disse, com a voz a falhar. A Teresa fechou os olhos. Não era um perdão, era um fim. Mas o momento verdadeiramente perigoso veio depois. Sozinho no carro, com o telefone na mão, vi a mensagem não lida de um jornalista que eu tinha contatado dias antes, no impulso de raiva. Tenho interesse. Quando podemos falar? Ali estava a porta aberta para a vingança, um gesto, uma chamada. Tudo o que eu tinha justificado antes parecia pequeno, face à facilidade daquele ato. Eu podia destruir a Teresa, podia reescrever a história pública, podia recuperar a narrativa e, ao mesmo tempo, condenar um inocente e trair a escolha que acabara de fazer no hospital. Fiquei ali, o motor desligado, a noite a cair sobre Lisboa, a sentir que qualquer movimento seria uma queda. O custo moral da vingança já não era teórico, estava na palma da minha mão, e eu ainda não sabia se tinha força humana suficiente, não heróica, apenas humana, para alargar. Eu fiquei dentro do carro até a noite tomar conta de tudo, como se a escuridão pudesse decidir por mim. O telefone pesava mais do que devia. A mensagem do jornalista continuava ali, imóvel à espera de um gesto mínimo que mudaria demasiadas vidas. Lembrei-me de todas as justificações que eu tinha usado até então, que precisava da verdade para existir inteiro, que a mentira me tinha roubado escolhas, que expor era uma forma de justiça. Agora, essas frases soavam ocas, como slogans colados a uma dor que já não cabia neles. Pensei no Antônio, a respirar com a ajuda de máquinas. Pensei na Teresa, envelhecida de repente pelo cansaço de anos. Pensei naquele homem que eu tinha visitado, que não dormia desde a minha frase incompleta. A vingança prometia alívio imediato, uma sensação de poder que eu nunca tinha tido. Mas o preço estava claro.
Pela primeira vez eu não podia fingir que não via. Apaguei a mensagem. Não respondi. Não foi um gesto nobre, foi um gesto cansado. E isso também conta. O Antônio morreu 2 dias depois, de manhã cedo. Quando a luz ainda entra devagar pelas janelas do hospital, eu estava lá. A Teresa também. Não houve palavras finais, nem reconciliações de cinema. Houve apenas um silêncio pesado e o som contínuo de um monitor a tornar-se linha reta. Eu segurei-lhe a mão e sentia fria, estranhamente leve. Pensei em tudo o que ele tinha aceitado carregar sem nunca me pedir nada em troca. A Teresa chorou, de forma contida, quase educada, como se até ali estivesse habituada a não incomodar. Quando saímos do quarto, ela parou no corredor e disse: "Agora podes dizer tudo. Já não há nada a proteger aqui." Eu olhei para ela e senti uma mistura de gratidão e fúria. "Há sempre algo a proteger", respondi. Não sabia bem o que, mas sabia que não era apenas o passado. O conflito final entre nós aconteceu em casa dela, dias depois do funeral. Um apartamento antigo, cheio de móveis que contam histórias a quem sabe ouvir. Sentamo-nos frente a frente, sem café, sem rituais. "Queres que eu te peça perdão?" Perguntou ela direta, como quem corta um nó. Eu pensei antes de responder. "Quero que me digas se alguma vez pensaste em mim para além da estratégia." Ela ficou em silêncio. Depois falou devagar. "Pensei todos os dias. Foi isso que tornou tudo mais difícil." Eu sentia raiva a perder força, substituída por algo mais perigoso: compaixão. "E se eu disser tudo agora?" perguntei. "Se eu decidir que a verdade é mais importante do que as consequências?" Ela respirou fundo. "Então vais finalmente escolher só por ti, mas vais viver com o que isso fizer aos outros." Aquilo não era uma ameaça, era um espelho. Eu percebi que, mesmo agora, ela não me pedia silêncio, pedia apenas consciência. Saí dali sem um acordo, sem um perdão formal, mas com uma compreensão nova e desconfortável. Ela não tinha sido apenas a autora da mentira, tinha sido também a sua prisioneira. A consequência maior veio de onde eu menos esperava, de mim próprio. Nos meses seguintes, a vida retomou uma aparência de normalidade. Trabalho, casa, rotinas, mas algo tinha mudado de forma irreversível. Eu já não conseguia aceitar explicações simples para decisões difíceis. Já não conseguia ouvir a palavra proteção sem sentir um arrepio. A Inês notou. Um dia disse-me: "Tu estás diferente, mais calado, mas também mais atento." Eu respondi que estava a aprender o custo das escolhas. Ela sorriu com tristeza. "Todos pagamos algum dia. Tu só pagaste tudo de uma vez." Não houve reconciliação total entre nós. Houve uma convivência honesta, menos confortável, mais verdadeira, e isso também teve um preço. O homem que eu tinha visitado nunca mais me contatou, nem eu a ele. Mas penso nele muitas vezes. Pergunto-me se o silêncio que escolhi é uma forma de proteção ou apenas mais uma camada de manipulação, agora assinada por mim. O jornalista voltou a escrever meses depois com menos entusiasmo. Não respondi. As instituições nunca souberam a história completa. A mentira funcional continuou a funcionar. O mundo seguiu. Eu segui. Mas algo dentro de mim ficou suspenso naquele corredor do hospital, no instante em que percebi que a verdade não é um objeto neutro. É uma força. E como todas as forças, pode salvar ou destruir, dependendo de como é usada. A última conversa que tive com a Teresa foi curta. Encontramo-nos por acaso, num mercado de bairro. Falamos do tempo, de coisas pequenas. Antes de nos despedirmos, ela disse: "Se um dia mudares de ideias, eu vou compreender." Eu respondi: "E se eu nunca mudar?" Ela encolheu os ombros. Então fizemos o melhor que sabíamos com o que tínhamos. Caminhei para casa com essa frase a ecoar. Fizemos o melhor que sabíamos. Era isso suficiente?
Eu pensei nas justificações antigas, tão seguras, tão autoindulgentes. Agora vejo-as como degraus necessários, mas incompletos. Eu não recuperei a infância que não escolhi. Não reparei totalmente a injustiça, mas interrompi a cadeia de decisões tomadas sem olhar o rosto de quem ia pagar. Hoje, quando penso em vingança, já não a vejo como explosão. Vejo-a como tentação silenciosa, sempre disponível, sempre pronta a vestir-se de justiça. A pergunta que me acompanha não é se fiz o certo, é se o certo existe quando todas as opções são erradas para alguém. Eu continuo a viver com essa dúvida. Talvez seja esse o verdadeiro legado que herdei. Não uma mentira ou uma verdade, mas a responsabilidade de escolher sabendo que cada escolha deixa marcas. E a pergunta que fica, que ainda não sei responder, é esta: até que ponto proteger os outros me obriga a trair quem eu poderia ter sido?